Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa tarde, Hare Krishna. Só o corpo material da entidade viva indestrutível, imensurável e eterna está sujeito à destruição. Portanto, lute, ó descendente de Bharata. Antavantai medeha nityasyokta sharirina anashino prameyasya tasmadhyudyasva Bharata. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 18. Tá vendo? Já fez eu errar, Bimala. Parece um manobrista de avião, fica, vai logo, vai logo, vai logo. Tá, o tempo e a maré não esperam por ninguém. Calma, o Brasil é nosso, eu acho. É nada. O Brasil é de Deus, tudo é propriedade de Deus e deve ser usada para Deus. Aí dá certo, senão não vai dar certo nunca. Tá, lê mais, fala menos, tá bom? Então, pelo menos nós somos indestrutíveis, nós, entidades vivas. Agora, nosso corpo, socorro, esse corpo material que a gente usa, socorro, Bima. Tudo nas bicicletas, aliás, a gente deveria usar camiseta, sim, cuidado, transporte de perecível, pode perecer a qualquer momento, é essa a situação do nosso corpo material. Essa vida está se balançando como uma gota d'água numa pétala de flor de lótus, a qualquer momento, puf, acabou a sua estabilidade, o seu seguro de vida, a sua conta bancária, a sua família, seu país, sua natureza, acaba tudo. Menos nós, almas eternas, né? Então, estamos falando do corpo, temporário, miserável e perecível. Eu falo que todos os transportes deveriam estar escrito isso, né? Cuidado, transporte de perecíveis. Podem perecer a qualquer momento, o corpo, mas felizmente não somos esse corpo material temporário e miserável e perecível. O corpo material é perecível por natureza, passa por 6 fases, resumindo, tem começo, meio e fim. Ele pode perecer imediatamente ou depois de 100 anos. Nesta era, as pessoas vivem normalmente, né, se fizer tudo certo, vive por volta de 100 anos. Na Kali Yuga é isso aí, ó. Mas, mais para frente na Kali Yuga vai se viver no máximo 20 ou 30 anos. Vai degradando, né? Degringolando, degradando, só piora, só piora. Essa era só piora. É apenas uma questão de tempo. Não há, mas pode ficar tranquilo, ainda tem 400 e tantos mil anos pela frente, ainda temos 400 e poucos mil anos de Kali Yuga, sem que aconteça nenhuma intervenção divina. Tem gente esperando o fim do mundo, Bimala. Compra um banquinho e espera sentado, ou então compra uma rede, espera deitado, porque vai demorar muito ainda. Tem mais 400 e poucos mil anos pela frente antes que aconteça qualquer intervenção divina. Não há nenhuma possibilidade de manter... Tá, vou voltar aqui. É que eu misturei, né? Tá ligado uma coisa na outra. Tá falando do corpo. O corpo na Kali Yuga, lá para o final de Kali Yuga, daqui a uns 400 e tantos mil anos... vai viver no máximo 20 ou 30 anos. Já está encaminhando, né? As pessoas cada vez vivem menos. Ao contrário do que se faz propaganda, cada vez vive menos. Também
contaminam tudo, né? Contaminam tudo e quer viver muito tempo. Não vai viver muito tempo, né? Cada vez vai se viver menos. Os alimentos já não são alimentos, tudo adulterado, o queijo já não é queijo e por aí vai. Eu estava vendo na televisão ontem, as crianças já com infarto, derrame, obesidade, um monte de doenças que só dava em velho. Só dava na melhor idade, né? Quando o cara atingia a melhor idade. Diabetes, excesso de peso. Por quê? Porque os alimentos são tudo porcaria, né? E as crianças gostam de porcaria porque tem um gosto gostoso. O gosto é gostoso, mas e o malefício é gigante. É o fast food-se. Não é o fast food, é o fast food-se. Come e fuda-se. Fast food-se. É o que a molecada gosta, né? E a mãe reclamando lá, via as mães reclamando, não come, né? Só come essas porcarias. Pois é, né? Quem dá as porcarias para eles? Nossa! E falta de divulgar não é, né? Você vê como se faz a porcaria da salsicha e outros embutidos, mas mesmo aí na internet todo mundo vendo, todo mundo come as porcarias. Bom, a única solução é a pessoa se tornar consciente de Deus, Krishna, virar um Hare Krishna de verdade. Aí ela resolve todos os problemas, todos. Todos os problemas são resolvidos se a pessoa se torna um verdadeiro devoto de Deus, um Hare Krishna de verdade. Tá, já parei de falar, agora eu vou ler mais e falar menos. O corpo material é perecível por natureza, ele pode perecer imediatamente ou depois de 100 anos. É apenas uma questão de tempo. Não há nenhuma possibilidade de mantê-lo indefinidamente. Mas a alma transcendental é tão diminuta que não pode nem mesmo ser vista por um inimigo. O que dizer de ser morta? Como se mencionou no verso anterior, ela é tão pequena que ninguém pode ter uma ideia de como medir a sua dimensão. Assim, de ambos os pontos de vista, não há motivo para lamentação, porque a entidade viva não pode ser morta como ela é, nem pode o corpo material, que não pode manter-se a salvo em nenhuma extensão de tempo, ser protegido permanentemente. O corpo nunca vive e nós, almas eternas, nunca morremos. Só trocamos de corpo como alguém troca de roupa. A partícula diminuta do espírito total adquire este corpo material de acordo com o seu karma, e por isso deve-se utilizar a observância dos princípios religiosos para não piorar o karma. Nos Vedanta Sutras, a entidade viva é qualificada como luz porque ela é parte e parcela da luz suprema, Krishna. Assim como a luz do sol mantém o universo inteiro, da mesma forma, a luz da alma mantém este corpo material. Tão logo a alma transcendental saia deste corpo material, o corpo começa a se decompor. Portanto, é a alma transcendental que mantém este corpo. Ao contrário do que todos pensam, né? A matéria vem do espírito. A vida vem da vida. O corpo em si não é importante. É como a roupa da gente, né? Se der problema na roupa da gente, a gente põe outra roupa, acabou. Da mesma forma, o corpo pifou, pega outro. Vai para outro corpo. O corpo em si não é importante. Arjuna foi aconselhado a lutar e sacrificar o corpo material pela causa da religião. E ele estava lutando, ele ia lutar numa guerra santa, onde não morre nem uma mulher, nem uma criança, nem um idoso.
e os guerreiros guerreiam de igual para igual. Não é o fortão contra o fraquinho. E por aí vai, né? Guerra Santa. Guerra Santa tira os demônios do poder e põe pessoas santas. Repetindo, não morre nem uma mulher, nem uma criança, nem um idoso. Isso é Guerra Santa. O resto é guerra de demônios, onde morrem mulheres, crianças, idosos e etc., animais. E depois falam que é a luta do... Já ouvi falar essa bobagem, né? Outras guerras anteriores que tiveram, a guerra do bem contra o mal. Se fosse do bem contra o mal, não morreria nem uma mulher, nem uma criança, nem um idoso, e nem animais. Tá, já parei de falar. Então vamos ler mais um pouquinho dos ensinamentos da Rainha Kunti. Calma, estou indo lá. Me apressa não, sou ruim de serviço. Agora eu estou lento. Estou lento agora. Eu não. Meu corpo, né? Meu veículo carnal está lento, Bímola. Eu estou bem. Eu, alma eterna, estou bem. Mas meu corpo temporário, miserável e perecível está cada vez mais miserável. É coisa que cientista nenhum vai dar solução, né? Para as misérias do nascimento, doença, velhice e morte. Você estava falando outro dia daquela conhecida sua, né? Que operou para não ter mais filho, achou que não ia ter mais filho, daí a pouco veio mais uma. Por quê? Porque cientista nenhum, ninguém vai dar solução para as misérias do nascimento, doença, velhice e morte. Ninguém. É papo furado, é cheque sem fundo, né? Eu vi a tolice que a ciência vai fazer com que as pessoas vivam mais. Eu tenho que dar risada. Mais uma mentira. Mais uma teoria furada. Quem vê uma flor de lótus, mais 4. Mais 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Calma. Como o Prabhupada fala, eles não são cientistas, eles são patifes. Só estou repetindo, quem sou eu para falar alguma coisa? Quem vê uma flor de lótus pode se lembrar de Krishna imediatamente. Por exemplo, se uma mãe ama seu filho e vê uma de suas roupas, ou de seus sapatos, ou alguns de seus brinquedos, ela imediatamente se lembra da criança. Oh, estas roupas e estes sapatos são do meu filho, estes são os brinquedos do meu filho, essa é a natureza do amor. Assim, quem ama realmente a Deus, Krishna, pode se lembrar dele constantemente. Não é difícil se lembrar de Deus, Krishna. Aqui Kuntidevi descreve Krishna referindo-se a flores de lótus. Da mesma forma, quando Krishna se descreve no Bhagavad Gita, ele diz Rasoham Lapsu Kunteya, em português, eu sou o sabor dos líquidos. Então podemos nos lembrar de Krishna somente por beber água. Krishna é o princípio ativo do sabor. Krishna é o sabor da água, o sabor doce da água. Mesmo, deu de vontade de tomar água, peraí. Krishna Prasada, água que foi oferecida aos pés de lótus de Deus, Krishna, pela sua serva, Bimala Devi Dasi da Silva Aranha.
Mesmo se alguém estiver tomando uma bebida alcoólica e pensar, o sabor desta bebida é Deus, Krishna, e é mesmo, né? Ele é o princípio ativo de tudo. Ele se transformará algum dia numa grande pessoa santa e vai parar de beber o venenoso e intocável álcool, vinho, cerveja, seja lá o que for, né? Álcool tem muitas cores de álcool, sabores, mas é tudo álcool, a droga do álcool. O vinho alegra o coração e depois, como toda droga, dá depressão. Toda droga é assim, alegra e depois vem a depressão, revertério. O vinho alegra o coração e depois dá depressão, como a gente vê aí nas pessoas que tomam a droga do vinho, né? Que só faz mal, até provaram cientificamente que só faz mal, não faz bem, só faz mal. Mas para beber inventa qualquer desculpa, né? Para se drogar com a droga do vinho inventa qualquer desculpa. Mesmo se alguém estiver tomando uma bebida alcoólica, tá? Então eu posso pedir até aos bêbados que se tornem conscientes de Deus, Krishna. O que falar de outras pessoas? Porque Krishna diz, lá soham apsu kunteya, eu sou o sabor dos líquidos. De um modo geral, neste contexto, líquido quer dizer água, mas bebida alcoólica também é líquido. Ela é feita de açúcar, melado e outras combinações fermentadas e destiladas. É lógico que é algo ruim porque inebria. Embora em um sentido nada seja ruim, bebida alcoólica não é algo bom porque tem efeitos negativos. Nos Estados Unidos existem muitos bêbados, mas eu posso pedir mesmo a eles, quando estiverem bebendo vinho, por favor, lembre-se que o sabor dessa bebida é Deus, Krishna. Comecem assim e um dia vocês se tornarão pessoas santas, conscientes de Deus, Krishna. Sem falar, né, que por volta de 70% dos acidentes de trânsito, o cara está drogado com o álcool, o venenoso álcool, a droga do álcool. Assim, Krishna é obtenível sob quaisquer circunstâncias, desde que queiramos alcançá-lo. Krishna diz no Bhagavad Gita 10.10, Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam tadami buddhi jogantam jenamam upayanti te. Em português, para aqueles que estão constantemente devotados e me adoram com amor, eu dou a compreensão com a qual eles podem vir a mim. Alguém que seja realmente muito sério em sua busca encontra Krishna em toda parte. Andantarastha paramanu chayantarastam Govinda Adipurusham Tamaham Bhajami. Brahma Samhita 5.35. Krishna está presente dentro do universo, dentro de nossos corações e até mesmo dentro de cada átomo. Por isso, não é tão difícil encontrá-lo, mas deve-se conhecer o processo. Esse processo é muito simples, e pela ordem de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, estamos distribuindo esse mesmo processo a todos, sem cobrar nada. O processo é cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então logo alguém cante Hare Krishna, compreenderá Krishna. Poxa vida, cacetada, hein, Bima? Ainda falta um minuto. Tá, já parei. Um minuto é para marcar onde parou. Tá bom, sim senhora.
Então vamos lá, Ctrl D, da mesma forma simplesmente. Já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Ensinamentos da Rainha Kunti, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. É verdade, agora os jovens, a geração Z, né, falou na televisão lá que agora os jovens estão bebendo menos, estão parando de beber, para cultivar mais o corpo, né, para ter mais saúde. Mas logo passa, isso é modinha, essas modas logo passam, né, essas modinhas vegetarianas, essas modinhas de não fazer isso, não fazer aquilo, logo passa, é moda, moda vem e vai. Não tem filosofia, não tem entendimento. Aí logo volta a beber, logo volta a comer carne, logo volta a fazer todas as mesmas bobagens. Volta, como os devotos dizem, volta a mastigar o mastigado. Faz como o cão que come o seu próprio vômito. Tá, já parei de falar. Se me corta, eu me perco. É verdade. Então, você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer, no caso do Gita, no caso dos ensinamentos da Rainha Kunti, a única opção grátis é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui os links. Tá, já apareceram os links. O Bhagavad Gita é o quinto link, você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, a opção pocket, já encomenda os três. O de luxo fica com você, o pocket, o de bolso, você põe na bolsa ou no bolso, e o econômico você dá de presente ou esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Combinado? Então tá combinado. E os ensinamentos da Rainha Kunti é o 9º link, tá bom? E se não achar os links, fale com a gente. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, agenda, tá? Vamos lá na agenda, o que tem na agenda hoje? Calma, Bímola. Tem aniversário aqui, ó. Neste domingo, dia 22. Sabe quem está fazendo aniversário, Bímola? É o nosso querido ouvinte Gelber Fonseca, do Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar e mandar um abraço aqui para todas as cariocas, os cariocos, todos que nos ouvem no Rio de Janeiro, nas escolas, né? Deixa eu falar meu carioquês, poxa vida, você corta tudo, hein, Bímola? Então vai, então canta parabéns aí, vai, canta parabéns aí pro Gelber. Nós não somos o corpo, nós somos a alma, servo eterno de Krishna, iludidos por Maya. Nesse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parabéns, Gelber! Que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos que você ama, tá bom? Gente boa! Parabéns!
Muito obrigado pela audiência. E ainda dá tempo, dependendo da cidade e o estado, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora na krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai e leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Convidado? Então tá convidado. Para que a palhaçada, tá bom, combinado. Combinado, então tá combinado. E convidado. Ei, Bima, você também não pode falar nada aqui, hein? Krishna está na água. Krishna é o sabor da água. Krishna é tudo. Onde eu estava, hein, Bimala? Onde você me corta e eu me perco. Tá, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, o capítulo Descrição do Sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos onde? Calma. Deixa eu centralizar a letra. Página 216, verso 54. Está aqui, ó. Considerando profundamente a situação verdadeira, uma alma liberada deve viver em casa como um hóspede, sem nenhum sentido de propriedade ou falso ego. Dessa forma, ele não ficará atado nem se enredará nos assuntos domésticos. A palavra mukta, ou liberado, refere-se a alguém livre de todo o apego material. É para se apegar, para se desapegar do apego material, tem que se apegar em Deus, o Espírito total, transcendental. Aí se você se apega em Deus, Krishna, você vai se dar bem, né? Porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Por quê? Porque ele não tem a tendência a cair. Esse devoto, aquele devoto, aquela devota, esse mestre, aquele mestre, esse sannyasi, essa pessoa pode cair. Não estou dizendo que vai cair, mas pode cair, porque tem a tendência a cair. Por isso temos que nos apegar a Krishna, porque Krishna é a única pessoa que nunca vai cair, porque ele não tem a tendência a cair. E ele é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. E é o jeito de se desapegar do apego material, se apegando no Espírito total, Krishna. Nessa posição chamada Mukta Sangha, ele não mais se identifica como um residente permanente do mundo material. Pode alcançar essa posição liberada até mesmo alguém que se encontre na vida familiar. É só mudar a consciência, né, de material para transcendental. O único requisito é que ele adote um programa sério de Krishna Sankirtana, que inclui o cantar constante dos santos nomes do Senhor Krishna, a adoração da deidade e a participação do movimento da consciência de Deus, Krishna. Está vendo? É o desejo de Prabhupada que cada casa se tornasse um templo de Deus, Krishna, e que a pessoa participasse do movimento da consciência de Deus, Krishna, para dar consciência de Deus ao mundo inteiro. Sem um programa sério de Krishna Sankirtana, ou seja, de cantar em grupo, né? O sacrifício de cantar em grupo, em público, os santos nomes de Deus. É muito difícil renunciar às algemas de ferro do apego a mulheres e aos subprodutos de tal apego. Os subprodutos é problema, Bíblia. Ainda mais quando o subproduto do sêmen se transforma num netinho, numa netinha. Aí o cara, em vez de amar Deus, ama o netinho, a netinha, o cachorrinho, o gatinho, ama sei lá o quê, e se dá mal, continua se dando mal vida após vida, porque está amando as coisas erradas, as pessoas erradas. Todos nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, é o que todo mestre vem ensinar, né? Com o corpo, a mente e as palavras. Um devoto, pai de família que me adora mediante a execução de seus deveres familiares, pode permanecer no lar, ir a um lugar sagrado ou, tendo um filho responsável, pode aceitar a ordem de vida renunciada, sannyasa. Este verso descreve as 3 alternativas para o pai de família. Ele pode continuar em casa ou pode aceitar a ordem de retirante, a 3ª iniciação, o que implica ir para um lugar sagrado com a esposa, ou não.
na ordem de retirante de Vanaprastha, a terceira iniciação, ele pode ir com a esposa ou não. Se ela não quiser ir, ele vai sozinho, Bimala, porque já tem um filho crescido para tomar conta da família, né? Tem um monte de detalhes, é uma ciência, a ciência transcendental do eu. Aqui, ou se ele tem um filho responsável para assumir os seus deveres de família, pode aceitar a ordem de vida renunciada, sannyasa, para dar uma solução definitiva aos problemas da vida. Em todas as três classes, o sucesso último depende da rendição sincera ao Senhor Supremo Krishna. Portanto, a mais importante qualificação que se pode ter é a consciência de Deus, Krishna. É o que tem que mudar, né? E não importa em qual fase que a pessoa esteja, mudar a consciência, qual fase, qual classe, qual plataforma, o negócio é esse, mudar a consciência de Deus, a consciência material para a consciência de Deus, Krishna. Se tornar um consciente de Deus, e aí ele vai conseguir amar Deus com todo entendimento, com consciência de Deus, Krishna. Mas o pai de família, cuja mente se apega a seu lar, e que desse modo se deixa perturbar por ardentes desejos de desfrutar o seu dinheiro e filhos, que é luxurioso, que é possuído por uma mentalidade avarenta, e que sem inteligência pensa, tudo é meu e eu sou tudo, com certeza está preso à ilusão. Embora alguém possa, através de vários processos analíticos ou psicológicos, tentar afastar a mente do ilusório apego à família, ele será inevitavelmente arrastado de volta para a rede do apego material, a não ser que o coração esteja purificado pela consciência de Deus, Krishna. Um pai de família avarento só pensa na própria família ou comunidade, sem misericórdia para com os de fora. Sendo egoísta, luxurioso, apegado e sempre perturbado por ardentes desejos de gozar de dinheiro e filhos, o pai de família materialista está desamparadamente preso numa teia de ansiedade. Ó, meus pobres pais idosos e minha esposa com um mero bebê de colo e meus outros filhos pequenos, sem mim eles não têm absolutamente ninguém para protegê-los e padecerão intolerável tormento. Como poderão meus pobres parentes viver sem mim? Assim, devido à sua mentalidade tola, o pai de família cujo coração é dominado pelo apego familiar nunca está satisfeito. Sempre meditando em seus parentes, ele morre e entra nas trevas da ignorância. Andam Vishate Tama indica que em sua vida seguinte um pai de família apegado de certo se degradará devido à sua mentalidade primitiva de apego corpóreo chamada Muda-di. Em outras palavras, após desfrutar o gozo dos sentidos de se considerar o centro de tudo, ele entra numa espécie de vida inferior. De um modo ou de outro, devemos fixar a mente no Senhor Krishna, sair das trevas da ignorância e rumar para a nossa verdadeira vida em consciência de Deus, Krishna. Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 11º canto, 17º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado O Senhor Krishna descreve o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais.
E agora nós vamos começar o capítulo 18, descrição do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Como se relata neste capítulo, o Senhor Shri Krishna explicou a Uddhava os deveres das ordens de retirante e de renunciado e as práticas religiosas próprias a cada um desses níveis de avanço. Aquele que está entrando na fase de vida de retirante deve deixar sua esposa no lar sob o cuidado dos filhos, ou então levá-la consigo e com a mente tranquila passar a terceira etapa de sua vida na floresta. Deve aceitar como alimento quaisquer bulbos, frutas, raízes e assim por diante que crescerem na floresta, comendo às vezes grãos cozidos pelo fogo e às vezes frutos amadurecidos pelo tempo. Além disso, deve aceitar como vestimenta casca de árvores, grama, folhas ou pele de veado. Prescreve-se que ele execute austeridades, não cortando o cabelo, barba nem unhas. Tampouco deve fazer algum esforço especial para remover a sujeira do corpo. Deve tomar banho 3 vezes por dia em água fria e dormir no chão. Durante a estação quente, ele deve ficar de pé sob o calor medonho do sol, com fogueiras a queimar dos seus 4 lados. Durante a estação das chuvas, deve postar-se no meio do aguaceiro e durante o inverno rigoroso deve imergir na água até o pescoço. Ele está proibido em absoluto de limpar os dentes, guardar alimentos que se coletou numa ocasião para comê-los mais tarde e adorar o Senhor Supremo Krishna com a carne de animais. Se puder manter essas severas práticas para o resto da vida, o retirante alcançará o planeta Tapoloka. A 4ª etapa da vida destina-se à renúncia. Deve-se desenvolver completo desapego de alcançar residência em diferentes planetas, até mesmo Brahmaloka. Tais anseios de elevação material devem-se ao desejo de gozar os frutos da atividade mundana. Quando a pessoa reconhece que esforços para alcançar residência nos planetas superiores em última análise só redundam em sofrimento, então prescreve-se que ela, com um espírito de renúncia, aceite a ordem de vida renunciada. O processo de aceitar a ordem de vida renunciada, sannyasa, envolve o fato de adorar o Senhor Krishna mediante sacrifício, dar tudo o que possui em caridade aos sacerdotes e estabelecer dentro do próprio coração os vários fogos de sacrifício para um renunciado. Associar-se com mulheres ou até mesmo vê-las é mais indesejável do que tomar veneno, exceto em casos de emergência. O renunciado... Posso continuar? Exceto em casos de emergência, o renunciado nunca deve usar mais do que uma tanga ou uma simples cobertura sobre a tanga. Não deve levar mais do que o seu cajado e cântaro. Abandonando toda a violência às criaturas vivas, deve se tornar controlado quanto às funções de seu corpo, mente e fala. Deve permanecer desapegado e fixo no eu e viajar sozinho para lugares puros, tais como montanhas, rios e florestas. Ocupado dessa maneira, ele deve se lembrar da suprema personalidade de Deus, Krishna, e residir num lugar que seja destemido e não muito povoado. Cada dia deve esmolar em 7 lares escolhidos ao acaso dentre membros das 4 classes sociais, evitando apenas as casas dos que são amaldiçoados ou caídos.
com o coração puro, deve oferecer à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, qualquer alimento que tenha coletado e tomar os restos dos alimentos oferecidos a Deus no altar, Mahaprasada. Essa parte eu gosto. Desse modo, deve estar sempre atento para o fato de que o desejo de gozo dos sentidos é cativeiro e que empregar os objetos dos sentidos a serviço do Senhor Madhava é liberação. Se ele carece de conhecimento e renúncia, ou se continua a ser perturbado pelos 6 inimigos indomados, encabeçados pela luxúria e os sentidos todo-poderosos, ou se aceita a ordem renunciada da vida tridanda, só com a finalidade de conseguir um meio de subsistência, então ele alcançará como resultado apenas a morte da própria alma. Mas não acabou ainda nem o resumo, Bímola. Não vai dar tempo. Tá bom, então vou parar aqui, né? Acho que é no meio do resumo, hein? Peraí, deixa eu ver aqui. É no meio do resumo, mais ou menos. Página 222. O Paramahansa. Ô máquina burra, para ali. Parou torto, mas parou. O Paramahansa, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei ao primeiro link, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Calma, deixa eu centralizar a letra aqui. Estamos lendo o capítulo Shri Chaitanya Mahaprabhu, página 152, está aqui, ó. Calma, vou tomar água. Ofereço minhas reverências aos pés de lótus de todos aqueles, tá? Não tem lótus, Bímola. É verdade, eu vou prestar atenção. Mas não tem, mas Ofereço minhas reverências aos pés de todos aqueles que ouvem ou leem esse discurso. Por favor, ouve com atenção a conclusão de todas essas afirmações. Prostrando-se aos pés de seus leitores, o autor dessa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, com toda a humildade, suplica-lhes que ouçam com profunda atenção
estes argumentos conclusivos sobre a verdade absoluta. Não devemos deixar de ouvir tais argumentos, porque só podemos conhecer Krishna perfeitamente mediante tal conhecimento. Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami Ki Jai. Muita humildade, né, Bimala? Um estudante sincero não deve negligenciar a discussão de tais conclusões, considerando-as controvertidas, pois tais discussões fortalecem a mente. Assim, nossa mente se apega a Deus, Shri Krishna. Há muitos estudantes que, apesar de lerem o Bhagavad Gita, não compreendem Krishna por causa de conhecimento imperfeito e concluem que ele é uma personalidade histórica comum. Não se deve fazer isto, deve-se ter um cuidado muito especial em compreender a verdade sobre Deus, Krishna. Se, por preguiça, alguém não chegar a conhecer Krishna conclusivamente, acabará se confundindo a respeito do culto da devoção, como aqueles que se declaram devotos avançados e imitam os sintomas transcendentais, às vezes observados nas almas liberadas. Embora o uso de pensamentos e argumentos seja um processo muito adequado para induzir uma pessoa não iniciada a se tornar devota, os neófitos no serviço prático e amoroso a Deus sempre devem cautelosamente compreender Krishna através da visão das escrituras reveladas, dos devotos fidedignos e do mestre espiritual. A menos que ouçamos sobre Shri Krishna da parte de tais autoridades, não podemos fazer avanço na devoção a Shri Krishna. As escrituras reveladas mencionam 9 meios de alcançar serviço prático e amoroso a Deus, dos quais o primeiro e principal é ouvir da parte da autoridade, como nós estamos fazendo aqui, né? Estamos ouvindo 2 autoridades. O autor da coleção Sri Chaitanya Charitamrita e Prabhupada, o devoto puro que traduziu essa coleção e comentou: a menos que se regue a semente do amor a Deus mediante o processo de ouvir e cantar Hare Krishna, ela não poderá brotar. Devemos receber submissamente as mensagens transcendentais de fontes transcendentalmente avançadas e cantar as mesmíssimas mensagens para o nosso próprio benefício, bem como para o benefício de nossa audiência. Ao descrever a situação dos devotos puros, livres do cultivo de filosofia empírica e ações fruitivas, Brahma recomendou o processo de ouvir da parte de pessoas que estejam no caminho da devoção. Seguindo os passos de tais almas liberadas que são capazes de vibrar som transcendental verdadeiro, é possível elevar-se à fase máxima de devoção, tornando-se assim um devoto de Deus de primeira classe. Dos ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami, aprendemos o seguinte: uma pessoa que é hábil, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 22:65. Uma pessoa que é hábil em compreender a conclusão das escrituras reveladas e que se rende plenamente à causa do Senhor Krishna, é realmente capaz de liberar outras pessoas das garras da existência material. Srila Rupa Goswami, em seu Upadeshamrita, aconselha que para fazer avanço rápido no culto do serviço prático e amoroso a Deus, deve ser muito ativo e deve-se perseverar na execução dos deveres específicos nas escrituras reveladas e confirmados pelo mestre espiritual. A aceitação do caminho das almas liberadas e a companhia de devotos puros enriquecem tais atividades. Devotos de imitação que desejam se autopromover como devotos de Deus elevados
e que, portanto, imitam os mestres anteriores, mas não os seguem em princípios, são condenados nas palavras do Śrīmad Bhagavatam como pessoas de coração de pedra. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur comenta a respeito desta condição de coração de pedra deles da seguinte maneira, vou ler a tradução em português. Aqueles que têm prática em verter lágrimas, mas cujos corações não se transformaram, devem ser tidos como devotos de coração de pedra do mais baixo grau. Condena-se sempre o choro fingido. Espera aí, deixa eu tomar água. Condena-se sempre o choro fingido deles, induzido pela prática artificial. A desejada mudança de coração a que se faz referência acima torna-se visível na relutância em fazer qualquer coisa incompatível com o método devocional. Para se criar tal mudança no coração, são absolutamente... São absoluta... 153... Eu acho que esqueceram de escanear essa continuação, Bimala. Porque vai começar o capítulo 3. As causas do advento do Senhor Krishna Chaitanya. Não vai dar tempo de ler o resumo. Ler um pedacinho? Tá bom, vamos ler um pedacinho então. Neste capítulo, o autor discorre plenamente sobre a razão para o advento de Shri Krishna Chaitanya. O Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, após revelar os seus passatempos como Senhor Krishna, achou por bem descer sob a forma de um devoto para explicar pessoalmente as doces reciprocidades transcendentais de serviço e amor entre ele próprio e seus servos, amigos, pais e amantes. Segundo a literatura védica, o dever ocupacional principal da humanidade nesta era de Kali é cantar e dançar em público os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. A encarnação para esta era prega este processo em particular, mas somente o próprio Deus, Krishna, pode explicar o íntimo serviço amoroso executado nas 4 variedades principais de relações amorosas entre o Senhor Supremo Krishna e seus devotos. Portanto, o Senhor Krishna apareceu pessoalmente com suas porções plenárias como o Senhor Krishna Chaitanya. Como se afirma neste capítulo, o Senhor Krishna apareceu pessoalmente em Navadvipa, sob a forma de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, somente para este propósito. Krishna Dasya Kaviraja apresenta aqui muitas evidências autênticas da coleção Śrīmad Bhagavatam e de outras escrituras para comprovar a identidade. Já parei. Oh Krishna Balarama, que cruz pesada. Vamos. Próximo programa a gente começa de novo, Bima. Você já cortou o barato aí. Que página que é essa, hein? Deixa eu ver aqui. (157). Tá bom? Então tá bom. Página 157
onde vamos começar o capítulo 3. Mas você que não quer parar de ler essa coleção, Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o segundo link, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pix@hare-krishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om
Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha, Krishna, Gopa, Gopinata, Shamakunda, Radakunda, Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.